Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 11, continuando aí a exposição de Provérbios. Agora, uma nova subunidade que vai do verso 16 até o verso 22, ou seja, até o verso 27, né? Vamos fazer essa leitura. Vou fazer ela até o verso 22, que é essa primeira parte, né? E até o verso 23. E depois nós partimos para a exposição, né? Inicialmente apresentando, dando uma ideia dessa subunidade, e aí desenvolvendo versículo por versículo. Diz assim a palavra do Senhor: mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Eu li o verso 23 porque parece que o verso 23 é uma transição para a continuação dessa subunidade. E aí, com a exposição, os irmãos vão entender. Então, nós estamos aqui entrando nessa nova subunidade, ainda dentro do tema principal da segunda coleção, né? A primeira coleção é aquela coleção introdutória, que vai até o capítulo 10. A segunda coleção do livro de Provérbios, que é dividido em coleções, como nós falamos bem no início, vai do capítulo 10, 1, até o capítulo 22, 16, que vão apresentar paralelos antitéticos do justo versus o perverso, ou seja, da retidão versus a perversidade. Eles são classificados, como nós vimos lá no capítulo 10, 1, Provérbios de Salomão. Percebam que a partir de agora há uma transição, como nós vimos anteriormente, né, no final da outra subunidade. Nós passamos agora do modo de falar construtivo, silêncio discreto, nós estamos vendo aqui no verso 14 e 15, versus o modo destrutivo silêncio indiscreto. Então nós vimos no último quarteto, a questão de você saber quando falar e quando se calar, e quando isso é bênção. E quando essas coisas acontecem, o silêncio traz bênção, bem como o discurso, a fala traz bênção, porque é no momento apropriado, e nós vimos isso, né? E aí passa-se para o tema da benevolência, que traz recompensas para o benevolente, e do egoísmo, que prejudica o egoísta, o que a gente vai ver do verso 16 até o verso 27. E o que vai marcar essa mudança temática, como nós vimos do capítulo dessa subunidade, que termina no 15 e inicia-se agora no verso 16, é a notável descrição de uma mulher. A mulher graciosa alcança honra. E é interessante que a partir de, pelo menos nessa subunidade, os quartetos, ou seja, os dois versos estão ligados. Um está ligado ao outro. O que às vezes não acontecia em outros contextos, né? Você tinha ali um verso iniciando e sendo desenvolvido aquele tema nos outros versos, ou seja, a relação dele sendo desenvolvida, e aqui você percebe que esses quartetos eles formam um grupo, apesar da mesma temática. Versos 16 e 17 estão num quarteto em unidade, 18, 19, 20, 21 e assim sucessivamente. A estrutura dessa subunidade, que é do verso 16 ao verso 22, então provavelmente o verso 23 é uma transição, como nós vamos ver mais à frente, eu ainda não cheguei lá,
mas é a impressão que nós temos, vai contrastar uma mulher graciosa. Percebam que ele começa com esse tema e termina com o mesmo tema, né? Uma mulher graciosa que adquire verdadeira honra, a mulher graciosa alcança a honra, como uma mulher bela, porém indiscreta, ou seja, que não tem nenhuma honra, do verso 22. Como joia de ouro e focinho de porco, assim a mulher formosa, que não tem descrição. Interessante que nós percebemos isso em algumas estruturas aqui poéticas em Salomão, né? Ele começa, falando de alguma coisa, ou pontuando alguma coisa, e termina pontuando essa mesma coisa, né? Ele está falando aqui sobre a mulher graciosa versus a mulher que não apresenta essa graça, mostrando que todo esse conjunto forma uma subunidade. Então, essa subunidade ela vai intensificar as consequências pessoais da benevolência em contraste com o egoísmo, progredindo da honra e riqueza em oposição com a riqueza enfadonha para uma vida em contraste com a morte. É o que a gente vê aqui nos versos 16, 17, 18 e 19. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o mal para a sua morte o faz. Então nós estamos vendo esse contraste aqui nos versos 18 e 19, ligado aos versos 16 e 17, falando da benevolência e do egoísmo, né? E os seus resultados legais. Verso 20 e 21. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente. O mal, é evidente. Não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. E aí nós vamos perceber nessa estrutura que o verso 23 vai apresentar, e eu creio que seja um verso de transição, uma declaração sumária que é desenvolvida nos quartetos 18, 19, 20 e 21. Por isso que eu afirmo que é um verso de transição. Olha o que ele diz: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. E é isso que nós vemos nos versos 18, 19, 20 e 21. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça tem recompensa. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte. Então esse verso 23 apresenta essa declaração aqui sumariada do que esses versículos 19 a 21 estão nos dizendo. O versículo 16 introduz essa nova sublimidade, nos mostrando que para se obter as verdadeiras riquezas da honra é necessário graça e não força bruta. O versículo 17 introduz um paradoxo. O paradoxo é uma contradição aparente, né? Parece, mas não é uma contradição. Essa é a definição de paradoxo. O versículo 17 introduz um paradoxo de que uma boa pessoa também beneficia a si mesmo, enquanto uma pessoa egoísta prejudica a si mesmo. Seria um paradoxo, porque se você está ajudando alguém, né, necessariamente como você estaria ajudando a si mesmo. Mas essa é a ideia. Não é uma contradição. No momento em que você age de forma piedosa para alguém, você também tem benefícios. É aquilo que a gente fala da malignidade do pecado. E com relação à abrangência da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Os versículos 18 a 21 vão desenvolver essa proposição, fazendo oposição, por palavras-chave, como retidão, perversidade, mal, verso aquele que semeia justiça e semente dos retos. E os versos 16 e 17 apresentam em seus quartetos sujeitos paralelos: mulher graciosa e pessoa bondosa. Nos versos A, homens violentos, significa aí poderosos, né? E pessoas cruéis, nos versetos B. E a temática, ou seja, aquilo que podemos dizer, né? A conclusão que podemos tirar aqui desses versos é: as características nobres do caráter trazem recompensas verdadeiras, mas as características ignóbeis se mostram desprovidas de benefícios. E nós começamos o verso 16 da seguinte forma:
A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. A primeira coisa que nos chama a atenção é essa palavra rein, graciosa, no original rein, que tem um sentido, ou seja, dois sentidos: encanto, beleza, ou uma personalidade atraente que cria uma impressão favorável. É interessante que essa palavra aqui no original, nesse contexto, ela chama a atenção do leitor para a pessoa, para a mulher. Por que eu digo isso? Porque em outros contextos, essa palavra vai chamar a atenção não para a pessoa, mas para quem oferece essa graça. E um texto muito conhecido, até mesmo por causa de uma tradução errada, é aquele de Noé, que Noé achou graça diante de Deus. Na realidade, essa é a mesma palavra, mas a ideia ali é que ele foi agraciado. A palavra chama atenção para aquele que transmite a graça, que é o próprio Deus, e não para a pessoa. Mas aqui não, aqui ele está chamando atenção para a pessoa. Esse adjetivo aqui, usado aqui no original, chama a atenção do leitor, a nossa atenção para a mulher, para essa mulher, para a mulher de um caráter piedoso. Ela é mulher sábia, ela é a mulher sábia de Provérbios. Essa mulher aqui graciosa, que alcança a honra, é aquela que tem um caráter piedoso, é aquela mulher sábia que Provérbios vai traduzir por outras expressões, como por exemplo, Provérbios capítulo 12, verso 4. Virtuosa, a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Essa graciosidade aqui em Provérbios é classificada aqui no capítulo 12 como virtuosa. Capítulo 14, 1. Essa graciosidade vai ser classificada como uma mulher sábia, que tem discernimento. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, derriba. Então percebam aí que graciosa aqui no capítulo 14, verso 1, é aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Provérbios capítulo 18, verso 22. A mulher graciosa é aquela que faz o bem, é aquela que representa a boa vontade de Deus. É interessante isso, quando você recebe um presente e pela característica daquele presente, daquilo que você recebe, você diz: poxa, como Deus é bom, como fulano é bom porque me deu isso. Essa é a ideia aqui, e é isso que representa a mulher graciosa aqui em Provérbios. Olha o que diz: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência de Deus. E lá no capítulo 31, verso 10 e 30, nós vamos ver o que essa declaração de Provérbios, capítulo 18, 22, representa. Essa graça que o texto de Provérbios, capítulo 11, 16, fala com relação à mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela é virtuosa. O seu valor muito excede de finas joias. Ela vale mais do que qualquer riqueza, qualquer bem que você possa adquirir. Enganosa é a graça, verso 30, e vã a formosura, a mulher que teme ao Senhor. A mulher graciosa é aquela mulher que teme ao Senhor, é aquela mulher virtuosa, é aquela mulher sábia, é aquela mulher que faz bem ao seu marido. Não é isso que diz lá Provérbios 31? É uma mulher que excede qualquer bem que você tenha. Essa é a mulher virtuosa, ou seja, essa é a mulher graciosa que alcança honra. O Novo Testamento retrata essa mulher graciosa como, entre outras, modesta, piedosa e praticante de boas obras. É interessante que até esse momento, em alguns momentos, o texto se dirige em especial aos homens, aos jovens, e de uma forma geral, ao homem, o ser humano, homem ou mulher. A gente tem visto isso.
aqui até o livro de Provérbios. Às vezes ele fala para aquele jovem que está saindo de casa, ele está falando para o homem de uma maneira geral, e às vezes ele fala para o homem ser humano, ou seja, para o homem e para a mulher, para o homem e para a mulher cristã. Aqui ele está de uma forma pontual falando para as mulheres, as mulheres piedosas, as mulheres que como homem, ou seja, como um ser humano, porque homem tem essa característica, a palavra homem significa isso, não é somente o ser do sexo masculino, mas também refere-se ao ser humano. Percebam que as coisas que são ditas ali em Provérbios servem tanto nesse contexto quanto no outro. Aqui especificamente está falando para as mulheres. E o Novo Testamento vai retratar essa mulher graciosa, modesta, piedosa, praticante de boas obras. Abram aí 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. Apesar da expressão graciosa aqui estar relacionada a um proceder, a um comportamento, ela também é uma palavra usada para ressaltar a beleza de alguém, beleza física, que aqui não é o caso. Mas é interessante que quando você usa uma palavra, ela sempre vai carregar, mesmo que o sentido seja um outro, ela sempre vai carregar, semanticamente, aquele outro contexto. Em menor proporção ou em maior proporção, ela sempre vai trazer esse significado, até porque o próprio significado literal vai apontar para o significado figurativo, conotativo. Beleza interior. Por que nós falamos beleza interior? Por causa dessa influência que nós temos na língua, de um significado puxar para o outro. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, 9, falando da mulher graciosa de Provérbios. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ativiem com modéstia e bom senso. Então a mulher graciosa é aquela que é modesta e que é aquela que tem bom senso. E aqui num caso específico, que é no cuidado com o seu corpo, ou seja, com o que veste. Não com cabeleira frisada, ou com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Nós temos aqui todo um contexto, que não vou desenvolver porque eu vou falar mais adiante. Mas ele está chamando a atenção das mulheres para que a sua modéstia se manifeste na sua roupa, na maneira de se vestir, no seu comportamento, e o que chame a sua atenção não sejam essas coisas, mas as boas obras, a piedade na vida de uma mulher cristã. Olha o que Pedro diz sobre essa graciosidade, ou essa graça, o adorno da mulher. Abra 1 Pedro, foi o texto que nós lemos, capítulo 3, verso de 1 a 4. Olha o que a Escritura diz. Mulheres, sede igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Essa graciosidade é demonstrada por meio de um procedimento. Que procedimento? A observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno, mais uma vez, não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Por quê? Porque era dessa forma que as mulheres chamavam a atenção. No exagero ou na excessiva vaidade com relação ao corpo, que hoje na nossa cultura não se restringe, infelizmente, só às mulheres, e a gente vai falar, isso é uma característica feminina, mas hoje, infelizmente, tem se ido para os homens também de uma forma distorcida, Por meio do procedimento, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa que é exterior, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível,
traje, ou seja, uma vestimenta de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Percebam como Pedro fala da graciosidade da mulher. Ele diz que é um comportamento, e esse comportamento é honesto e cheio do temor de Deus, e que aquilo que chama a atenção nela não é o seu exterior, não é a sua beleza física, ou não é o exagero, muitas vezes, no preparo e no embelezamento, mas o homem interior do coração, unido àquilo que é incorruptível, com uma vestimenta, com um adorno que é incorruptível, que é de um espírito manso e tranquilo. E essas coisas têm grande valor de Deus. O cuidado e a aparência com a beleza parece ser uma característica marcante da feminilidade. E mas não deve ser a coisa mais importante da vida de uma mulher. Olha o que Provérbios capítulo 11, verso 22 vai dizer. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ou seja, indiscreta. Essa é a ideia. E essa palavra tem um sentido de mau juízo, sem bom senso, sem discernimento. Ou seja, uma beleza sem discernimento. Uma mulher bela sem um discernimento piedoso, insensata. É comparada a um porco que fuça na lama e em sua própria lavagem, que afunda em perversidade a beleza que adorna uma mulher. A Escritura vê como positivo a beleza exterior de uma mulher. Ela vê isso como positivo. Eu poderia pegar aqui vários textos que vão mostrar isso, mas eu peguei só 3. A Escritura vê como positiva a beleza exterior de uma mulher, como dádiva de Deus. Abra Jó 42:15. Olha o que ele diz. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Abra Esther, capítulo 2, verso 7. Olha o que a Escritura vai dizer. Ele diz assim: ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. E um outro texto, um texto de 1 Samuel, capítulo 25:3. E aqui nós estamos vendo aquilo que Provérbios, capítulo 11:22 fala ao contrário. Aqui em 1 Samuel 25:3. Ele diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o seu marido era duro e maligno em seu trato. O que deve chamar a atenção nessa mulher é o temor a Deus. Porque se ela for uma mulher bela e insensata, e não tem discernimento, é como uma joia de ouro em focinho de porco. É como assim, não tem sentido. Não tem sentido. A Escritura entende, isso é uma característica feminina, de se embelezar. E nem precisa, Nem precisa. Às vezes a gente brinca, eu brinco com a minha esposa. Nós, homens, isso é mentira, somos mais bonitos que vocês, porque a gente não precisa ficar meia hora no espelho se arrumando, Então, é uma grande mentira, mas é uma maneira de brincar com essas coisas. Mas é uma característica da mulher, de se embelezar, de se colocar bela, colocar um vestido, mexer no cabelo, aquela coisa toda. Mas essas coisas devem ser feitas de modo piedoso,
modéstia e bom senso. E não são essas coisas que vão chamar a atenção de um homem impiedoso, ou dos homens no bom sentido. O que vai chamar a atenção de um homem ou de um homem impiedoso, às vezes até de um homem impiedoso, porque o homem impiedoso, ele não quer uma mulher bela, mas que seja vil. Ninguém quer isso. Às vezes há essa escolha, por outros motivos, mas se você for sondar o coração desses homens, você vai perceber que o objetivo deles era terem uma mulher bela, mas sábia do seu lado, como Abigail, sensata e formosa, linda e sábia, dando uma tradução mais próxima. Mas o que deve chamar a atenção, e o que chama a atenção na Escritura, no texto aqui de Davi, da narrativa dele ali, é o que? A sensatez e a sabedoria daquela mulher, e não a sua beleza, apesar de ter sido despertar em Davi, desejo de tê-la como esposa depois da morte do seu marido, não somente pela sua beleza, mas pela beleza e pela sua sensatez, pela sua sabedoria, pela sua piedade, porque é isso que deve chamar a atenção numa mulher, o temor a Deus. Provérbios capítulo 1, verso 7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse quarteto aqui, o verso 16, o verso 17, querem mostrar que uma única mulher graciosa, uma única mulher graciosa, ou seja, piedosa, obtém glória e riqueza, enquanto, paralelamente, ou comparando-se a isso, o seu oposto, muitos homens poderosos, obtêm apenas uma riqueza temporária. A riqueza que essas mulheres adquirem, ela é eterna. E no âmbito geral, esse verso vai nos dizer que a estima social é mais valiosa que a riqueza obtida por vitórias grosseiras, porque essa é a ideia aí, os poderosos adquirem riqueza, onde a força e o poder são empregados. Abra Provérbios capítulo 11, verso 28, veja como isso é uma verdade. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então a honra precede e é mais importante de todas as coisas, a piedade. Olha o capítulo 22, verso 1 vai dizer: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. O proveito maior obtido por uma mulher em relação a esses homens violentos, essa comparação que é feita aqui, sinaliza que a graça é superior à força bruta. E olha que interessante ele falar sobre isso. O que nós falamos anteriormente, nos versos anteriores? Quando ele diz assim, não havendo sábia direção, cai o povo. O que significava essa sábia direção? Essa sábia direção seria conselhos que poderiam levar à guerra, à violência, nesse sentido de guerra, num mundo onde essas coisas eram louvadas, os heróis eram louvados, eram destemidos. O confronto, a guerra, a batalha, a luta, essas coisas eram estimadas. E olha que nesse contexto, mesmo nesse contexto, a palavra de Deus está dizendo, honrando também esses homens, nas suas investidas, não é o caso aqui, mas anteriormente, que a graça é superior a essas coisas. E graça aqui tem um sentido de
temor a Deus, sabedoria, discernimento, bom senso, piedade, né? Nós temos vários contextos ali em Provérbios em que a graça se refere à beleza física, como Provérbios capítulo 5, 19, corça de amores e gazela graciosa. Mas não é o caso aqui. A beleza que está se evocando aqui é a beleza do homem interior. Homem interior do coração. Quando Provérbios capítulo 31, verso 30, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é louvada. Ela não leva em conta a beleza física, pelo contrário. Mas o que o texto de Provérbios está nos mostrando aqui? É interessante isso, porque o sentido é esse, é piedade, mas não está completamente desligado de uma beleza física. Mesmo porque o verso 22 do capítulo 11 vai nos remeter a isso. Quando ele diz: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Ele está falando de uma beleza física. E falar de beleza física também o faz falar de beleza interior, o faz falar também de uma beleza física, quando se refere às mulheres. E essa beleza sem piedade, ou seja, indiscreta, é isso que aqui o verso 22 quer nos dizer, tem tanta honra como um anel de ouro no focinho de porco. Abram Provérbios capítulo 31, versos 10 e 31. Nós vamos ver aqui as nobres características do caráter de uma mulher, como lealdade ao marido, conquistam o favor da comunidade. E lealdade ao marido aqui não é somente no aspecto da traição, né? Não é somente nesse aspecto. É no aspecto de serviço também, é no aspecto de aquela que como ele diz ali, né? Que age de tal forma e vive de tal forma que o coração do seu marido confia nela. Olha o que diz Provérbios capítulo 31, 10 e 11. Lógico que vai granjear a confiança, o carinho, o respeito, a consideração, a honra de seu marido para com ela. Olha o que diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. E aí você vê por que o coração do marido confia nela. Lendo o capítulo 31 todo, né? Aí no finalzinho, lá no verso 31, dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Ela será louvada, não pela sua beleza, mas por quem ela é. Pelo caráter do homem interior. Como diz lá o apóstolo, unido a um trajo incorruptível, que fala sobre a piedade, o temor a Deus, a sabedoria que a Escritura nos mostra e nos chama a ter. A Escritura que está chamando essas mulheres, ou a mulher, a viver uma vida de piedade diante de Deus e dos homens. Voltando aqui ao texto, nessa comparação, é interessante perceber que mulher, nesse verso, faz um contraste, como nós já vimos, com os homens violentos. Também na sua constituição física, homem, mulher, como também em quantidade. Perceba que temos o singular e o paralelo, o plural. Isso não é à toa, porque apesar de estar se referindo à questão da força física, os homens são fisicamente mais fortes, a sua constituição é essa, mais forte do que as mulheres. E aqui no texto são muitos.
Ela é mais fraca que eles nesses dois sentidos. Não obstante, ou seja, apesar disso, ela obtém e retém honra, que implica riqueza, uma riqueza duradoura, por causa do seu discernimento, da sua sabedoria, que representa a sabedoria da palavra de Deus, o temor a Deus. Abra o Provérbios capítulo 3, verso 16. Essas são as recompensas do temor ao Senhor. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Capítulo 8, verso 18. Riquezas e honra estão comigo. Ele fala da sabedoria, ou seja, da sabedoria divina. Bens duráveis e justiça. E o capítulo 22, verso 4, diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Queridos, eu vou parar por aqui. Eu acho que já temos muito para concluir. Eu vou parar por aqui para que, se eu der continuidade, eu não vou terminar em menos de meia hora. Mas eu gostaria de chamar a atenção, em especial das mulheres, para aquilo que a palavra de Deus está falando aqui. A piedade que deve existir numa mulher. O temor a Deus, não diferente do que deve existir no homem, mas manifestado de forma diferente, né? E aqui ele mostra uma fragilidade e ao mesmo tempo uma força, né? E qual é essa fragilidade e essa força? No caso, mulheres darem muita atenção àquilo que é físico, àquilo que é exterior, a beleza. Nós temos determinadas denominações aí, que se dizem cristãs, que veem essas coisas como até pecaminosas. E não são pecaminosas. Não são pecaminosas. As mulheres devem sim se embelezar, devem sim cuidar da sua aparência, né? E elas fazem isso bem melhor do que nós, homens, e até nos ajudam. Então, se vocês me virem bonitinho aqui na frente, pode ter certeza que tem a mão da minha mulher. Porque nós, homens, somos um pouco relaxados com relação a isso. Essas coisas não são pecaminosas, não é isso que a Escritura está dizendo. Mas a Escritura está indo contra um padrão que já se estabelecia naquela época, no contexto deles, e que se estabelece hoje no nosso contexto, em que a aparência física e detalhes com o corpo são tão importantes que sobrepujam todas as outras coisas. Ou seja, na vida de uma mulher, porque é natural isso, a feminilidade, o se embelezar, o se tornar bonita. Mas o exagero leva ao pecado e mostra a falta de sensatez, de piedade em uma mulher. Quando se veste de forma inapropriada, de forma sensual, ou mesmo não se vestindo dessa forma, e até mesmo sendo modesta na sua, vamos dizer assim, nas suas maquiagens, ou na maneira como ela se cuida, mas ter isso no coração como a coisa mais importante da sua vida. E nessas, por exemplo, que são modestas e cuidadosas, ou que aparentam isso, nós não vamos saber diferenciar ou dizer, porque não é evidente. Mas o coração é que vai dizer. Eu não vou poder julgar. Às vezes a gente até julga, porque é aparente. Aparente. Eu conheci uma senhora que se vestia muito bem, de uma igreja. Muito, mas muito bem. Não era em momento algum sensual ou indiscreta. Pelo contrário, se vestia excelentemente bem.
Se você não a conhecesse, você jamais diria que a aparência dela era Senhor na vida dela. Mas certa vez, numa conversa, ela expressou isso claramente. Então, essas coisas estão no coração. Às vezes, é muito fácil você identificar isso no mundo. Muito fácil. Muito fácil. Identificar essa importância que determinadas mulheres, sem piedade, sem o temor de Deus, dão à sua fisionomia. Mas no meio do povo de Deus, às vezes, isso é difícil. Por quê? Por causa até de um comportamento correto, modesto, mas a coisa do coração. O pecado é coisa do coração. Muitas vezes nós não conseguimos identificar, porque eles não se manifestam, como nós estávamos falando aqui no mandamento, no coração, a cobiça. E quem é que tem que vigiar? Quem é que tem que ver isso? Você. Você tem que olhar o seu coração e ver o que é mais importante na sua vida. Não que você, percebendo que uma vida piedosa é mais importante, então eu vou abandonar o cuidado com o corpo. Não. Na realidade, vai mostrar uma fé distorcida. Mas precisamos sondar o nosso coração. As mulheres precisam sondar o seu coração. Porque você pode andar bela, bonita, bem vestida, bem arrumada, e não ter isso como mais importante na sua vida. E você pode até ter tido isso há um tempo atrás, reconheceu o seu pecado e se arrependeu, e externamente não vai haver diferença nenhuma, porque a maneira como você se vestia, se arrumava, que se embelezava, era uma maneira prudente, que se manifesta da mesma forma. Mas o coração hoje é diferente. E a gente sabe que a Escritura trabalha com isso, com o coração, o interior do homem. E a Escritura está nos dizendo que a mulher que o Senhor exalta, que o Senhor honra, o Senhor Deus honra, é aquela mulher que teme ao Senhor em todos os seus caminhos. Essa mulher alcança a honra de Deus, é honrada por Deus e é honrada pelos homens. E é essa mulher, ou esse homem interior, que todos nós, homens e mulheres, precisamos buscar na nossa vida. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, esperando, Senhor, que ela fale profundamente ao nosso coração e que sejamos, ó Senhor, impactados, ó Senhor Deus, com aquilo que a tua palavra nos diz e possamos, ó Senhor Deus, mudar. Contamos, ó Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, suplicamos, ó Senhor, Pai, que o Senhor esteja transformando o nosso coração, Pai, utilizando a palavra poderosamente para dar esse choque de realidade, transformar tudo dentro de nós. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.